E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos hoje aqui para contar mais uma história, um relato. Hoje eu trago a vocês um apanhado sobre a floresta do Japão, a Aokigahara, né? Uma floresta aí que tá ganhando bastante fama aí na internet, né? Eu também fiquei um pouco curioso para entender, né, o que é essa floresta e o que acontece lá, que tá ganhando as mídias aí, ok? Então é uma floresta tipo um tanto quanto meio bizarra e assombrada, apesar de estar beleza muito estonteante, né? Mas mesmo assim algumas coisas não muito boas acontecem por lá. Então isso que eu vou tratar no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e se gostarem já sabe, deixa o like e tente se inscrever no nosso canal para nos ajudar. Vamos então à floresta de Aokigahara. Imakara Hajimaru. Vamos lá. A floresta ao pé do Monte Fuji. Aokigahara é uma floresta densa no noroeste do Monte Fuji, na prefeitura de Yamanashi. É também conhecida como Jukai, Mar de Árvores. Devido à espessura de sua vegetação, parece que não tem fim. A floresta se formou sob os fluxos de lava solidificada da última grande erupção do Monte Fuji em 864 d.C. A lava deixou um solo rico com rocha vulcânica, o que dificultou as raízes penetrarem profundamente no solo, resultando em árvores robustas e densas e uma paisagem única. Aokigahara ganhou a fama internacional como um dos locais com maior número de pessoas que cometem o autoextermínio no mundo, comparável a lugares como a ponte Golden Gate nos Estados Unidos, que também tem esse fenômeno, né? Essa associação com o autoextermínio começou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e se intensificou no fim do século XX, influenciada também por obras literárias como o romance Nami no Tou, do autor Seiichi Matsumoto, publicado em 1960, que retrata um casal que comete autoextermínio na floresta, e que muitos apontam ter reforçado a ideia de Aokigahara como destino para ceifar a própria vida. Embora números precisos não sejam mais divulgados pelas autoridades japonesas, justamente para evitar efeitos de contágio, relatos apontam que entre 50 e 100 pessoas cometem o autoextermínio por ano e são encontradas nesta floresta. Mesmo com sinais de trilhas incentivando visitantes a procurar ajuda, a pensar em suas famílias, infelizmente o número é crescente. A floresta é extremamente silenciosa pelo fato de que as árvores bloquearem o vento e a rocha vulcânica absorver o som, o que intensifica a sensação de isolamento e solidão à medida que se caminha por seus trilhos. Além disso, a alta concentração de ferro no solo vulcânico pode interferir na bússola e aparelhos eletrônicos, contribuindo para a sensação de perder a direção em áreas mais profundas da mata, o que alimenta tanto o fascínio quanto o receio. Na cultura japonesa, a floresta também tem associação com espíritos e seres da mitologia japonesa. Algumas tradições populares mencionam o Yurei, fantasma ou almas inquietas, que poderiam vagar pelo local, especialmente em razão das mortes que ali ocorreram. Em lendas mais antigas também sugerem que, em tempos de fome ou dificuldade, famílias deixavam parentes idosos ou doentes em regiões remotas para morrer, prática conhecida como Ubasute, o que contribui para a ideia folclórica de que a floresta estaria ligada a espíritos e também ao abandono. Apesar dessas narrativas, autoridades japonesas não confirmam elementos sobrenaturais como
uma verdade documentada. E muitas das interpretações de fantasmas na floresta surgiram mais tarde com o crescimento de filmes, livros e histórias populares internacionais. Agora eu trago aqui alguns trechos, né, de alguns relatos de turistas e pessoas, né, que caminhavam por essa floresta aí e deixaram seus depoimentos, né, em alguns sites que foi buscar, ok? Muitos visitantes afirmam que, ao caminhar pela floresta, sentiram algo se mexendo entre as árvores, mesmo quando não havia vento. Pessoas descrevem ter visto formas escuras discretas, como vultos que se desfaziam na neblina antes que pudessem identificar claramente. Um turista contou que caminhava acompanhado por um guia local, e ambos perceberam uma sombra longa que se aproximava lentamente, sem som e sem se mover como um animal ou uma pessoa. Parecia uma figura caminhando na nossa direção, mas quando nos viramos, não havia ninguém lá. Esse é o tipo de relato que é comum em trilhas mais isoladas na mata. Há quem relate ter ouvido sussurros indistintos enquanto caminhava por trechos mais densos de Aokigahara. As vozes eram descritas como leves e quase inaudíveis, como se alguém estivesse conversando em um tom mais baixo, e depois desapareciam sem explicação. Visitantes relataram. Era como se alguém estivesse falando ao nosso lado, mas quando eu olhei, não havia ninguém. Esse tipo de relato aparece em blogs e fóruns de visitantes que visitaram o local à noite ou durante a amanhecer com neblina. Algumas pessoas afirmam ter visto figuras humanas distintas em áreas cobertas pela neblina, que se moviam vagarosamente entre as árvores antes de sumirem rapidamente do campo da visão. Diferentemente de vultos rápidos, essas figuras supostamente pareciam estar apenas observando. Um caminhante detalhou: eu vi alguém parado em uma clareira, olhando para mim. Quando levantei a câmera para filmar, a pessoa simplesmente desapareceu. Relatos como esse circulam em redes sociais de turismo paranormal e em vídeos de pessoas. Em noites claras, há relatos de pessoas que viram pequenas luzes que se moviam entre as árvores, como se algo estivesse flutuando. Essas luzes não se pareciam com lanternas ou lanternas modernas, e muitas vezes desapareciam quando alguém se aproximava. Moradores locais dizem que essas luzes às vezes piscam e desaparecem silenciosamente, deixando um sentido de inquietação. Não é raro que pessoas que caminham sozinhas ou em duplas descrevam a sensação de estarem sendo observadas. Alguns visitantes relatam que, ao pausarem para descansar, sentiram um calafrio repentino, mesmo sem vento, como se algo estivesse perto, mesmo que nada fosse visto. De repente, senti um peso no ar, como se alguém estivesse parado atrás de mim, observando em silêncio. Este foi o relato de uma das pessoas. Esse tipo de história faz parte do imaginário popular de Aokigahara, especialmente porque a floresta tem uma atmosfera única, muito densa, silenciosa, com pouca distração sonora e visual envolvente. Isto costuma intensificar a atenção dos sentidos das pessoas e criar experiências que muitos associam a algo sobrenatural ou espiritual, mesmo sem uma explicação objetiva. Guias turísticos e moradores frequentemente explicam que o silêncio intenso da mata pode fazer sons parecerem distantes e como se viessem do nada. A neblina pode criar ilusões ópticas que parecem formas humanas. O ambiente isolado aumenta a sensibilidade das pessoas.
Essas explicações não eliminam os relatos, mas ajudam a contextualizá-los. E esse foi meu relato aqui sobre a Aokigahara, né? Então, que a gente pode concluir, né, desta floresta é que ela tem uma taxa muito grande, né, de autoextermínio. As pessoas vão lá talvez por esse lugar mais tranquilo, ou então talvez, né, por conta desse ambiente, como foi dito ali, por ter sido criado pela lava vulcânica e dessa sensação de fora da realidade, porque talvez objetos eletrônicos deixam de funcionar ali. Então a pessoa talvez quando ela está buscando o autoextermínio, ela quer meio que, né, se desligar do mundo, ela quer, né, sumir, né, desaparecer ali. Então nesse ambiente, por conta da calmaria, então traz essa sensação, e talvez por isso que as pessoas infelizmente buscam, né, esse local. E também por conta, às vezes, da cultura, como um pequeno trecho de um apanhado, no qual às vezes as pessoas quando tinham uma certa idade, elas mesmas, talvez não dar trabalho à família, quando a família era muito pobre, elas, né, se perdiam propositalmente, né, nessa floresta também, em tempos antigos ali. Então, às vezes, até isso que é uma coisa cultural que acaba vindo, e daí alguns desses espíritos podem ficar, às vezes, né, perambulando por ali, e daí por isso cria essa atmosfera mais densa, e infelizmente, né, no caso, acabou outras pessoas também cedendo a esse clima pesado, né, ali. Então, como eu falei, eu busquei essa história por conta de conhecer o porquê, né, desse falatório sobre essa floresta. E agora descobri o porquê. E vocês também, né, talvez se não sabiam, agora assistindo o nosso vídeo aqui, talvez vão saber o porquê de Aokigahara, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse apanhado aqui. É um pouco sobrenatural, não tanto quanto os relatos das pessoas que mandam, mas ainda assim, é, eu acho que passa mais uma tristeza do que algo sobrenatural. Porque quando eu busco um pouco mais dessas histórias, apesar que a maioria das histórias sobrenaturais, elas tenham vindo de, né, um fim trágico ali, né, que deixou ali aquele resíduo daquele espírito, então aquele espírito vingador ali e tudo mais, né, mas mesmo assim tem algumas histórias que não causam aquele arrepio na gente, sim, às vezes uma pequena dorzinha no coração, uma tristeza, né, por conta da pessoa desistir ali da vida, né, mas é isso, né? Ok? Vamos por aqui, até um próximo relato. Valeu, pessoal.